Há momentos na história de um país em que tudo parece estável na superfície, mas nos bastidores existe uma tensão silenciosa prestes a alterar o curso de toda a arquitetura política. O Brasil já esteve exatamente nesse ponto. Por trás de discursos acalorados, crises institucionais e negociações discretas, o país chegou perto de abandonar o presidencialismo e assumir um modelo completamente diferente: o parlamentarismo. Não foi uma ideia abstrata, nem um debate distante. Foi uma escolha que quase se concretizou e que poderia ter mudado profundamente a forma como o poder circula dentro do Estado brasileiro. Imagine um cenário em que a figura do presidente deixa de ser o centro absoluto da política, e o país passa a funcionar como um organismo mais flexível, capaz de trocar de liderança sem colapsar. Nesse momento decisivo, parlamentares, ministros e atores influentes avaliavam qual sistema seria capaz de garantir mais estabilidade ao Brasil. Havia medo de crises prolongadas, receio de rupturas e a busca por uma saída institucional que evitasse que o país se tornasse refém de conflitos pessoais no topo do governo. Enquanto a população discutia as consequências do caos dentro das instituições, a engrenagem de mudança começava a girar. Essa quase transição revela algo importante. O parlamentarismo não é apenas uma teoria política debatida em sala de aula. Ele já bateu a porta do Brasil mais de uma vez, sempre em momentos críticos. E cada vez que retorna ao debate, traz consigo a mesma pergunta essencial. A pergunta que explica tudo. Por que um país com raízes presidencialistas se vê, repetidamente, atraído por um modelo tão diferente? O que essa busca constante revela sobre nós, sobre a forma como governamos e sobre o tipo de estabilidade que ainda não encontramos? Com essa pergunta aberta, o espectador já não consegue olhar para o tema como simples história institucional. Ele percebe que existe um padrão emocional e político que se repete, e é exatamente essa percepção que nos leva ao primeiro tópico, onde a questão central se torna impossível de ignorar. Por que o Brasil só fala de parlamentarismo quando tudo começa a dar errado? O parlamentarismo nunca aparece no auge da estabilidade. Ele surge quando o país está cansado de crises que parecem não ter fim. Basta que um presidente enfrente desgaste extremo, que o Congresso entre em conflito aberto ou que o país veja sua governabilidade ameaçada e o tema volta ao centro das discussões. Isso revela algo profundo sobre o Brasil. Não debatemos sistemas de governo por visão estratégica de longo prazo, mas por reação emocional ao colapso. O parlamentarismo se torna, nessas horas, o símbolo da tentativa de retomar o controle. Quando analisamos os momentos históricos em que essa ideia ganhou força, percebemos um padrão. O país enfrenta uma crise prolongada, a confiança no executivo despenca e a sensação de paralisia política cresce. Nesse ambiente, parte da elite política e institucional busca um sistema capaz de evitar rupturas traumáticas. Vem então a lembrança de que, no parlamentarismo, a troca de liderança não exige quebrar o país. Basta substituir o primeiro-ministro. Não há impeachment dramático. Não há paralisia absoluta. Não há meses de instabilidade visível. A ideia vende a promessa de fluidez. O mais interessante é observar a reação popular. Para muitos brasileiros, o parlamentarismo parece distante, técnico ou elitista. E é justamente essa distância que impede que o debate avance em momentos de normalidade. A população não discute o tema quando tudo funciona razoavelmente bem. Mas quando a crise se instala, a curiosidade cresce e o assunto volta a ser considerado como uma possível solução. Há, portanto, uma oscilação emocional que acompanha o debate. Quando há estabilidade, o parlamentarismo parece dispensável. Quando há caos, ele surge como alternativa. Compreender essa dinâmica é essencial para avançarmos. Ela mostra que o Brasil só conversa seriamente sobre sistemas de governo quando o presidencialismo parece incapaz de sustentar o país. E essa percepção abre o caminho para o próximo tópico, onde é preciso abandonar o debate emocional e entender, de forma clara, como o parlamentarismo realmente funciona e por que sua lógica é tão diferente da que estamos acostumados. Para entender por que o parlamentarismo reaparece em momentos de crise, é preciso compreender sua mecânica interna.
Diferente do presidencialismo, onde o poder executivo está concentrado na figura de um único líder eleito diretamente, o parlamentarismo opera como um sistema de engrenagens interligadas. O governo nasce do legislativo, depende dele para existir e se transforma de acordo com sua dinâmica interna. O primeiro-ministro não é um símbolo nacional, mas o resultado de uma maioria política que pode mudar sem derrubar o país. Nesse modelo, o executivo não é uma estrutura fixa. Ele se ajusta às circunstâncias. Quando um governo perde apoio político ou enfrenta desgaste, ele não paralisa o país. Ele apenas dá lugar a outro. Assim, crises que no presidencialismo se tornam tempestades, instituições podem ser resolvidas com uma simples reorganização interna. O sistema foi criado exatamente para lidar com instabilidades, permitindo que a liderança seja trocada sem ruptura. É uma lógica que reduz o impacto de conflitos pessoais e evita a concentração excessiva de poder em uma única figura. Essa redistribuição cria um ambiente diferente do que estamos acostumados. No Brasil presidencialista, eleições definem quem governará durante anos, independentemente do desgaste que venha a surgir. No parlamentarismo, a liderança é resultado de apoio contínuo. Isso cria governos mais atentos às demandas da base política e mais dependentes de acordos que sustentam estabilidade. Ao mesmo tempo, dá ao legislativo um protagonismo muito maior, tornando-o o verdadeiro centro de decisões estratégicas. O poder deixa de ser vertical e se torna horizontal, fluido, negociado. Quando o espectador percebe esse mecanismo, começa a entender por que alguns defendem o parlamentarismo como uma alternativa mais eficiente. E ao compreender sua lógica, surge uma pergunta inevitável. Se o sistema funciona com tanta flexibilidade, onde está o verdadeiro palco dessas mudanças? Como se altera a liderança sem colapso, sem crise aberta, sem interrupção institucional? A resposta está nos bastidores, no jogo discreto onde o poder muda de mãos, sem que o país precise entrar em convulsão. No parlamentarismo, a mudança de poder não acontece em praça pública, nem exige meses de tensão nacional. Ela ocorre nos bastidores, em reuniões fechadas, em negociações silenciosas entre partidos, líderes parlamentares e blocos de influência. O país continua funcionando enquanto, por trás das cortinas, a estrutura do governo é rearranjada. É uma transição que não precisa de ruptura dramática ou de crises paralisantes. Ela é feita como quem troca uma peça de máquina sem desligar o motor. E é exatamente essa fluidez que fascina os defensores do modelo. A lógica do parlamentarismo é simples. O governo só existe enquanto tem apoio da maioria. Quando essa maioria se desfaz, não é o país que entra em colapso. É apenas o governo. O parlamento se reorganiza. Os partidos negociam novos acordos e um novo líder é escolhido. Não há impeachment, não há cenário de guerra política, não há meses de incerteza. O poder se move sem barulho. Essa capacidade de trocar de direção rapidamente, sem destruir instituições, é vista como uma forma madura de governabilidade e progresso. Para o público, essa movimentação nem sempre é visível, porque ela não depende de atos simbólicos ou confrontos abertos. O que se observa de fora é apenas a chegada de um novo primeiro-ministro e a reorganização do gabinete. Mas por trás disso existem alianças ajustadas, conversas intensas, estratégias cuidadosamente calculadas para formar uma maioria estável. Esse jogo exige habilidade política, capacidade de negociação e clareza sobre prioridades nacionais. Ele premia líderes que sabem articular, não apenas discursar. Essa dinâmica contrasta fortemente com a cultura política brasileira, marcada por personalismo e pela figura central do presidente. E é justamente nesse contraste que surge a dúvida. Quando o parlamentarismo substitui a força da imagem pela força da negociação, quais cenários se tornam possíveis? Em que situações esse sistema demonstra seu máximo potencial? A resposta a essa pergunta nos leva diretamente ao próximo tópico, onde os defensores do modelo destacam os 3 cenários em que o parlamentarismo brilha mais intensamente. Alguns sistemas de governo funcionam bem apenas em condições ideais. O parlamentarismo não depende disso. Ele se destaca exatamente quando o ambiente político é desafiador.
Existem 3 cenários em que sua lógica se mostra especialmente eficiente, revelando por que tantos analistas, juristas e estudiosos o consideram um modelo superior de governança para países com realidades complexas. Esses cenários não são teóricos. Eles já ocorreram em diversas democracias maduras e mostram como o sistema pode evitar crises profundas. O primeiro cenário é o da crise econômica prolongada. Em momentos assim, governos perdem credibilidade rapidamente e a população exige respostas imediatas. No presidencialismo, a liderança fica presa ao desgaste. No parlamentarismo, a solução surge de forma muito mais ágil. Troca-se o líder, reorganiza-se a base e renegocia-se o plano de ação sem paralisar o país. O segundo cenário é o da fragmentação política. Quando há muitos partidos e nenhum deles possui força suficiente para governar sozinho, o presidencialismo tende ao bloqueio. Já o parlamentarismo transforma essa fragmentação em combustível, porque sua essência é justamente construir maiorias. O terceiro cenário é o da instabilidade da liderança. Em sistemas personalistas, quando o líder perde apoio, o governo inteiro entra em risco. No parlamentarismo, a solução é simples. Substitui-se o primeiro-ministro e segue-se adiante. O Estado não fica refém de um único nome. Esse mecanismo faz com que a política se torne menos emocional e mais funcional. Em vez de crises devastadoras, há ajustes contínuos. Em vez de rupturas traumáticas, há transições coordenadas. Isso preserva a estrutura do país e impede que conflitos pessoais se tornem crises nacionais. Quando o espectador entende esses cenários, percebe que a defesa do parlamentarismo não é apenas ideológica. Ela nasce de uma leitura pragmática sobre como países complexos podem se proteger de instabilidades comuns. Mas essa eficiência traz consigo um obstáculo cultural que afeta profundamente o Brasil: nosso medo histórico de mudar sistemas. E é justamente essa resistência emocional e social que será o foco do próximo tópico, onde o país encara seus próprios receios diante da possibilidade de adotar um modelo completamente novo. Sempre que o parlamentarismo volta ao debate, surge no Brasil uma resistência imediata que não é apenas técnica. É emocional, é cultural, é histórica. O país desenvolveu, ao longo de décadas, um apego profundo à figura do presidente eleito diretamente, alguém que representa simbolicamente a voz do povo. Essa centralidade é tão forte que muitos brasileiros veem a ideia de trocar líderes sem eleição como algo distante, elitista ou até antidemocrático. O medo não nasce do sistema em si, mas da sensação de perder um símbolo nacional de identidade política. Esse receio também tem raízes na nossa história de rupturas bruscas. Mudanças institucionais por aqui costumam vir acompanhadas de instabilidade, crises e traumas coletivos. Por isso, quando se fala em alterar o sistema de governo, o imaginário popular aciona um alerta automático. Há medo de manipulação política, medo de concentração de poder no legislativo, medo de acordos obscuros entre partidos que excluam a população. Em outras palavras, o parlamentarismo desperta a desconfiança de que o cidadão possa perder controle sobre quem governa. Mas existe um elemento ainda mais profundo. O brasileiro cresceu dentro de uma cultura presidencialista que reforça a ideia de liderança forte, centralizada, carismática. O país se acostumou a esperar soluções de grandes figuras, não de acordos plurais. E quando o parlamentarismo propõe exatamente o oposto, menos personalismo, mais negociação, isso gera estranhamento. Parece complexo, distante, técnico demais. E o desconhecido sempre causa medo. Esse medo, porém, esconde uma pergunta importante. Será que parte da resistência ao parlamentarismo vem não do sistema, mas da dificuldade de imaginar uma política menos centrada em indivíduos? Entender esse sentimento revela por que o debate brasileiro se torna tão carregado. E é justamente a partir dessa tensão emocional que entramos no próximo ponto. Porque apesar desses medos, existe um grupo que continua defendendo o parlamentarismo com convicção. A questão é, o que eles enxergam que o resto do país ainda não vê? Os defensores do parlamentarismo não o enxergam apenas como uma alternativa técnica. Para eles, o sistema representa uma mudança profunda na forma como o Brasil poderia lidar com crises,
governabilidade e confiança pública. Eles veem o parlamentarismo como um mecanismo capaz de desafogar tensões que, no presidencialismo, se transformam em impasses prolongados. E, acima de tudo, acreditam que esse modelo fortalece a democracia ao tornar o governo menos dependente da personalidade de um único líder e mais conectado ao equilíbrio coletivo do parlamento. O primeiro ponto que esses defensores identificam é a agilidade. No parlamentarismo, o país não precisa suportar anos de desgaste enquanto um governo sem apoio luta para sobreviver. Basta reorganizar a maioria e seguir adiante. Essa capacidade de adaptação constante, segundo eles, impede que o país fique paralisado por conflitos internos e oferece ao governo condições de responder rapidamente a demandas urgentes. Outro ponto central é a responsabilidade compartilhada. No parlamentarismo, partidos e coalizões dividem o comando, o que reduz o peso simbólico e emocional colocado sobre a figura do chefe do executivo. Mas o argumento mais profundo é filosófico. Defensores do parlamentarismo acreditam que a política deve ser menos espetáculo e mais processo. Menos dependente de indivíduos carismáticos e mais apoiada em instituições que funcionam independentemente de quem está no comando. Para eles, esse modelo reduz a instabilidade emocional da política brasileira, que oscila violentamente entre idolatrações e rejeições de lideranças. No lugar do personalismo, entra a lógica da negociação, da continuidade e da maturidade política. Quando o espectador compreende essa visão, percebe que o debate é muito mais complexo do que simplesmente mudar ou não mudar o sistema de governo. A questão central é outra: qual tipo de país queremos construir? Um país que reage ao desgaste quando ele já se tornou insuportável, ou um país capaz de ajustar a rota antes que a crise se transforme em colapso? Essa pergunta nos conduz diretamente ao próximo capítulo, onde veremos como seria, de maneira realista, o Brasil atual se funcionasse sob o parlamentarismo. Para compreender o impacto real do parlamentarismo, é preciso imaginar, de forma concreta e realista, como o Brasil funcionaria hoje se estivesse sob esse sistema. Em vez de crises prolongadas, o país teria mecanismos instantâneos de reorganização política. Quando uma liderança perdesse apoio, o governo não entraria em colapso. O parlamento formaria uma nova maioria, escolheria outro primeiro-ministro e manteria o país em movimento, sem longos meses de paralisia institucional. O desgaste político não seria um abismo, seria um ajuste. Em um cenário parlamentarista, a dinâmica entre governo e legislativo seria completamente diferente. As tensões que hoje resultam em impasses se tornariam parte natural do processo. Em vez de disputas pessoais que travam o país, haveria negociações constantes para garantir maiorias estáveis. Essa fluidez permitiria que decisões urgentes fossem tomadas com mais velocidade e que crises econômicas fossem enfrentadas sem que o país ficasse preso ao destino de um único líder. A lógica seria menos emocional, mais estratégica, mais técnica. Outro ponto fundamental é a representatividade. O Brasil, com seu sistema multipartidário, frequentemente se vê diante de uma fragmentação que dificulta a governabilidade no presidencialismo. No parlamentarismo, essa fragmentação se transforma em força. Coalizões se formam, partidos negociam, agendas se alinham, e mesmo com múltiplos interesses, o sistema funciona porque foi criado exatamente para isso. A pluralidade deixa de ser obstáculo e passa a ser terreno fértil para acordos que refletem a diversidade política do país. Ao visualizar esse cenário, o espectador entende por que tantos estudiosos afirmam que o parlamentarismo poderia reduzir a intensidade das crises brasileiras. Mas também percebe que esse modelo exigiria um novo tipo de cultura política, menos dependente de figuras individuais e mais baseada na maturidade institucional. E essa reflexão nos conduz inevitavelmente ao próximo capítulo, onde surge uma questão essencial. O parlamentarismo seria a solução, ilusão ou apenas uma etapa possível na evolução política do país? Depois de entender como o parlamentarismo funciona, por que reaparece em momentos de crise e quais cenários revelam sua força, surge a pergunta crucial. Esse modelo seria de fato a solução para os problemas estruturais do Brasil? Ou seria apenas uma ilusão sedutora, um escape emocional diante da frustração com o presidencialismo? A resposta não é simples,
porque não diz respeito apenas ao sistema, diz respeito ao país. Diz respeito à maturidade institucional, à cultura política e à capacidade de adaptação de uma sociedade marcada por séculos de personalismo e instabilidade. O parlamentarismo não é uma solução mágica. Ele não elimina a corrupção, não apaga desigualdades e não resolve conflitos sociais por si só. O que ele faz, segundo seus defensores, é reorganizar o campo onde esses problemas são enfrentados. Em vez de jogar todo o peso da crise em uma única pessoa, o sistema distribui responsabilidades. Isso reduz tensões, evita colapsos e cria um ambiente onde ajustes podem ser feitos sem rupturas traumáticas. Mas, para funcionar plenamente, exige algo que o Brasil ainda busca construir: estabilidade partidária, clareza ideológica e instituições sólidas. Por outro lado, acreditar que o parlamentarismo mudaria tudo instantaneamente é ilusório. A troca de sistema não altera a cultura política da noite para o dia. O país continuaria enfrentando disputas, acordos complexos e desafios de governabilidade. O que mudaria é a forma como lidamos com esses desafios. O foco sairia da figura do presidente e se deslocaria para o parlamento, para a negociação contínua e para a responsabilidade coletiva. É um modelo que pode ajudar o país a evoluir, mas apenas se vier acompanhado de transformação social e política mais profunda. Essa reflexão abre uma última porta, essencial para concluir toda a jornada. Porque, independente de qual sistema o Brasil adote, existe uma verdade central: a forma como decidimos governar diz mais sobre quem somos do que sobre as instituições em si. E é exatamente essa compreensão que conduz ao capítulo final, onde entramos na discussão mais profunda de todas. O que esse debate revela sobre o Brasil que queremos construir daqui para frente? A discussão sobre parlamentarismo ou presidencialismo costuma parecer um debate técnico, restrito a especialistas ou a momentos de crise. Mas quando olhamos com atenção, percebemos que essa escolha vai muito além de estruturas institucionais. Ela revela o tipo de país que queremos ser. Revela se buscamos maturidade política, estabilidade institucional e capacidade de adaptação, ou se continuamos presos a um modelo em que a figura do líder carrega um peso que nenhuma democracia consegue sustentar por muito tempo. A pergunta não é apenas qual sistema funciona melhor, mas qual sistema combina com o Brasil que desejamos construir. A forma como distribuímos poder molda comportamentos, incentivos e expectativas. Um sistema que depende de grandes figuras tende a criar esperanças desproporcionais e frustrações inevitáveis. Já um sistema que distribui responsabilidades força a política a ser mais coletiva e menos emocional. Esse debate, portanto, não é apenas sobre eficiência, mas sobre identidade. Sobre o quanto estamos dispostos a abrir mão do personalismo para adotar uma lógica baseada em acordos, maturidade e continuidade. Sobre o quanto queremos que o país funcione, mesmo quando lideranças entram em crise. Entender isso coloca o espectador em uma posição mais consciente. A escolha por um sistema não é uma aposta cega. É um reflexo da visão de futuro. Seja qual for o modelo, o Brasil precisará desenvolver estabilidade partidária, fortalecer instituições e construir cultura política que suporte diálogo e responsabilidade compartilhada. Não se trata de defender um sistema contra outro, mas de compreender que o país só avança quando a sociedade enxerga o tamanho da decisão que está diante dela. E esse entendimento é o que torna esse debate tão relevante hoje. Finalmente, ao olhar para a história, para o presente e para as possibilidades de futuro, surge uma verdade fundamental: nenhum sistema de governo transforma um país sozinho. Quem transforma é a sociedade que sustenta esse sistema. E o Brasil só encontrará o caminho que busca quando entender que, antes de escolher entre presidencialismo e parlamentarismo, precisa decidir qual tipo de democracia deseja viver.